Olá, queridos. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre as necessidades das crianças, aos pais, como os pais podem suprir essas necessidades. E há um fator fundamental que precisa ser levado em consideração. As crianças precisam ser valorizadas. Em Lucas capítulo 18, versos 15 e 16, nós encontramos o exemplo do Senhor Jesus, valorizando as crianças. Ele diz assim: e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos. Não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Note que os discípulos estavam impedindo os pais de chegarem a Jesus com as crianças. E a reação de Jesus foi uma reação de acolhimento, uma reação de valorização da criança. Inclusive, ao outro texto diz que se alguém não se fizer como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Isso significa humilde de coração. As necessidades primordiais de todo ser humano, e agora começando as crianças, são aquelas que nós vimos sentido, que está ligado com, como é que se pode dizer? Valor, segurança, aceitação, amar e ser amado, elogios, disciplina, Deus. E hoje nós veremos o primeiro, que é valor. Este é o papel dos pais, valorizar os seus filhos. Você já viu uma criança se aproximar e perguntar assim: olha só, você já viu meu sapato novo? Você já viu minha camisa nova? O que é isso? Ela está chegando perto de você e ela quer ser reconhecida. Você já viu a sua esposa? Vamos falar do adulto. Ela chega para você: você já viu que eu cortei o meu cabelo? Você já viu que o cabelo está bonito? Sim, a simples pergunta que ela faz é o quê? Quer ser notada, quer ser valorizada. E na criança isso é um sentimento básico. E é fundamental que você mostre essa valorização da criança. E cabe aos pais, e nos cabe como pais, agirmos dessa maneira. Porque se houver indiferença, se nós tivermos outras atitudes como indiferença, isso vai gerar o quê? Birra, vai gerar gritaria, vai gerar quebra de brinquedos de outras crianças, um estilo de revolta, só para chamar a atenção para si mesma. Onde está, às vezes, a nossa dificuldade? É nós pararmos e notarmos e valorizarmos as nossas crianças. Você já viu aquele moço que compra um carro, sai cantando pneu? Aqui, ali, lá, colar, só porque ele quer mostrar e quer aparecer? Isso é uma consequência, é uma criança que não foi valorizada, não teve reconhecimento lá na sua infância. E o que acontece na vida do adulto? O adulto procura chamar a atenção para si, mas de outra maneira, mais sutil. Procura dominar as conversas, veste-se de forma chamativa, exige encargos de liderança quando tem essa possibilidade, fazem por tudo que eles precisam ser líderes, entre aspas, porque o líder não precisa ser líder. Nesse sentido. Mas porque existe essa falha no coração. E nós, pais, somos os responsáveis por isto. Então, queridos, como é que nós podemos satisfazer essas necessidades? Existem algumas suposições falsas que são normais, praticamente comuns, vão erros. Primeiro erro. Essa afirmação assim: o relacionamento pai-filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e mulher. Está errado.
prioridade é sempre a vida do casal, o relacionamento do casal, o relacionamento afetivo, emocional, físico do casal. A criança, ela faz parte da família. O marido disse certa vez: eu tinha uma excelente esposa, até que nosso primeiro filho nasceu. Depois, ela se tornou mais mãe do que esposa e companheira. Veja, esse é o reflexo desta inversão de valores, onde se coloca a criança em primeiro lugar. Então, meu amado, a preocupação maior precisa ser o cultivo do relacionamento do casal, porque Deus uniu o casal com o propósito de gerar filhos e criá-los, e com o propósito de viver sua vida até o final. E uma coisa muito importante, quando você, pai, você mãe, vocês priorizam o relacionamento de vocês transmitem uma segurança aos seus filhos, uma alegria. Quando o pai demonstra afeição pela mãe na frente dos filhos e vice-versa, o que acontece? A felicidade dos filhos, certo? Evite também de chamar a sua esposa de mãe e a esposa chamar o marido de pai. Chame pelo nome. Isso é muito importante, porque, veja bem, pais que enriquecem a vida conjugal enriquecem a vida dos filhos. A segunda palavra negativa que nós temos, pensamento negativo, é que a criança tem o direito de ser o centro das atenções. Ela tem que ser o centro de tudo. Este é um erro cometido por muitos pais, não sabem nem o que fazer com os filhos. Estão perdidos. Procuram fazer e realizar todos os desejos dos filhos, o que resulta numa criança egoísta, numa criança egocêntrica, e cria um estilo de vida. O que é que eu posso ganhar? Quando, na realidade, como pais, se nós queremos filhos saudáveis, precisamos ensiná-los assim: o que é que eu posso dar? Onde é que eu posso ajudar? E o grande problema para resolvermos essa situação, pai, pense o seguinte: você às vezes está pensando, está preocupado em que o teu filho te ame em primeiro lugar. Isso não é prova de ser um bom pai. As gerações anteriores não tinham essa preocupação, elas se preocupavam sim com o respeito. O filho respeitar o pai, agora o pai precisa respeitar o seu filho. Porque quando você respeita, você o faz por amor. E não adianta você desrespeitar a outra pessoa e depois dizer que ama. É incoerente. Então, respeite seu filho. Os pais antigos não temiam desagradar seus filhos temporariamente. Ao reforçarem, firmarem-se na disciplina. E o resultado foi uma geração, são gerações, que tinham mais referenciais. E nós, como com a palavra de Deus, podemos usá-la, e nós temos os referenciais. E temos como amar os nossos filhos e valorizá-los dentro da palavra. Então, o centro correto da família é o relacionamento marido e mulher saudável. E a terceira suposição falsa: a criança precisa o mais rápido possível ser empurrada, ser amadurecida. Amadurecer na marra. O que é isso? Ela deixa de ser criança porque o pai já começa, ela mal fez 3 anos, completou 3 anos, o pai já compra o triciclo para ela. 3 anos e meio já vai com tablet, celular. Veste as crianças como se fossem meninas adolescentes ou meninos adolescentes. E aí os pais procuram projetar o seu ego
nos filhos, porém isso gera frustração e sentimento de incompetência nos filhos. Uma outra forma de projetar o seu ego nos filhos é levar o seu filho, por exemplo, para uma escola de futebol. Vamos pensar no menino. Aí o pai sempre sonhou em se tornar um jogador de futebol de sucesso. O pai sempre sonhou com algo assim. Então lá vai com o seu filhinho. E agora, filho, você vai treinar. Resultado é que sempre vai ter gente melhor e aí o pai critica. E essa criança, ela não se sente valorizada, ela não se sente aceita, ela perde o senso de sentido da vida, ela desanima, gera um sentimento de inferioridade, porque ela fez um grande esforço para superar uma dificuldade e não teve sucesso. O que é que você deve fazer, pai? Primeiro, deixe que seu filho seja criança. Segundo, se ele não teve sucesso em alguma empreitada, em alguma situação, vá, abrace e diga: filho, a vida é assim. O papai foi assim, comigo aconteceu assim, assim. Eu também não tive sucesso em tudo. Conforte, console e ame. E elogie naquilo que ele faz de positivo. Então, vamos, queridos, nesse espírito, valorizar os nossos filhos, valorizar as crianças, acima de tudo. Você, pai, você, mãe, vocês são o segredo do sucesso para a vida adulta do seu filho, para a vida na juventude do seu filho. Aprendam, coloquem-se diante de Deus, busquem Deus, abram seu coração para o Senhor. Você às vezes não sabe o que fazer, pergunte para Deus, abra a palavra de Deus e com sabedoria de Deus, você vai abraçar seu filho, você irá amá-lo. E sabe o que acontece? Quando você vai com esse Espírito do Senhor, esse filho, ele percebe, se sente amado, se sente valorizado, e ele se sente estimulado. E vocês, pai e mãe, juntos com ele, orem. Se houve uma dificuldade, chama o filho, diga: filho, vem cá. Você está triste por isso? Vamos colocar isso diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. E o seu filho vai começar a saber buscar o seu Deus. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te ajude. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, dá sabedoria a esses pais que nos ouvem. E eu peço que os corações e as mentes sejam abertas para que possam, Senhor, orientar seus filhos de maneira a que glorifiquem o teu nome e de maneira que cresçam, Senhor, saudáveis para a glória do Senhor e que haja paz nos lares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, essa é a primeira parte da valorização da criança. A segunda parte nós publicaremos depois, ela virá depois. E a segunda parte, ela é como construir o sentido de significado. Que Deus nos abençoe.